Salve consumidores! Eu sou o Henrique, bem-vindo ao canal Tecnologia Incrível. E hoje o assunto é notebook. Nós vamos falar de um notebook que é muito bom para estudos, tarefas básicas do seu dia a dia. Nós escolhemos um modelo muito legal da Lenovo, o IdeaPad, ou IdeaPad, como você preferir, S145. Nós vamos falar mais sobre ele depois da vinheta. Bem, consumidores, antes da gente continuar, eu vou explicar para vocês alguns detalhes. Primeiro, eu vou explicar qual modelo é esse em específico. É a versão que vem com o Ryzen 3200U, 8 GB de memória RAM e um SSD de 256 GB. Por que eu estou explicando detalhadamente essa versão? Porque existe uma variedade enorme de modelos dessa linha. Existem processadores diferentes, ele vem com i3, com i5, com i7, ele tem memória, quantidade diferente, pode vir com 4, com 8, com 12, tem um armazenamento diferente, que pode ser HD em vez de SSD, mas a gente escolheu esse modelo específico porque esse aqui é a régua do mínimo do equipamento que você deve ter, mesmo que seja para tarefas básicas. Porque essas variações, tem alguns modelos que são melhores, sim, mas tem outros que são inferiores. E esses inferiores aí não são tão legais, nem para fazer praticamente nada. Não vai ser legal, você tem que economizar sua grana e tem que valorizar quando você for comprar um notebook. Por exemplo, a versão que vem com Celeron é um processador que não dá muita conta do recado. Eu não falo isso só por experiência própria não, é pelos números que esse processador apresenta. Também tem versões de 4 GB que também não são legais. Essa quantidade de memória RAM para as aplicações atuais é uma quantidade insuficiente, ou seja, 4 GB não é legal. Seguindo, sem mais enrolação, vão conhecer esse bonitão aqui de perto, valeu? Então, meus queridos consumidores, vamos falar desse bonitão aqui para começar. O peso, olha só como é leve, né? Ele é 1,85 kg somente, e esse acabamento aqui que imita um aço escovado, né? Um plástico, ele é até bem resistente, assim aparece, né? Ele não é muito molengo, não. Olha aqui, ó. As peças são bem acabadas, né? Bem bacana. Bem, aqui do lado direito nós podemos perceber, são 3 USBs aqui. Um deles é 3.1 e os outros são 2.0. Temos HDMI aqui e saída de energia, entrada de energia, né? Porque não sai, entra, né? Do lado esquerdo aqui tem essa entrada para cartão de memória, né? Que agiliza muito, né? Às vezes você quer descarregar as fotos da sua câmera, qualquer seja o seu dispositivo, agiliza bem de não ter que ficar no USB, né? E tem aqui a saída de fone e microfone, que já é padrão hoje em dia nos notebooks, né? Vir para economizar, não vir duas saídas, vir só uma para os dois. Bom, então vamos abrir aqui, vamos conhecer mais desse Lenovo. Aqui temos uma tela de 15.6 polegadas, é um painel TN, né, usado naqueles monitores mais básicos, de baixo custo, mas é natural, né? Um notebook dessa gama aqui, é natural que ele venha com esse monitor, inclusive a resolução dele é HD, é 1336 por 768, se eu não me engano, não é Full HD, mas tudo bem, o propósito dele não é esse. Se você quiser usar mais resolução, assistir um streaming da vida aí, você pode até ligar na sua televisão 4K lá, mas não fica forçando a barra não, porque ele não foi feito para isso. O negócio aqui é mobilidade e se conforme com o HD. Temos esse teclado aqui, que é bem macio, aquele teclado chiclete, né? E o interessante desse teclado, ó, vou te falar duas coisas desse teclado que são muito legais. Primeiro, que tem um teclado numérico, né? O que ajuda muito se você for fazer uma planilha, né? Para você que estuda ou faz a planilha lá das contas da sua casa, você gosta de fazer aí muitas contas. Muito bom esse teclado numérico. O botão Power ele é inserido no teclado, né? Ele não é um botão independente, muito legal também. Eu acredito que isso é uma estratégia talvez para economizar custo aqui, né? Para não ter que criar um outro botão, ficou mais fácil fazer aqui. Tem esse touchpad aqui, esse mouse aqui bem legal também, ele é bem lisinho, né? Pareceu ser bem preciso. Bonito, tá? Esse acabamento aqui, imitando o aço escovado. Vamos dar uma olhadinha, vou fechar ele aqui pra gente ver essa parte traseira dele aqui, ó. Tem essa saída de ar grandona. Temos aqui, ó, alto-falantes
com certificação Dolby Audio, né? É um falante simplesinho, mas dá conta do recado. Tem microfone embutido, temos webcam de 0.3 megapixels. É claro que não é aquela resolução, mas para você fazer uma videochamada básica ali, vai te salvar também, tranquilo. Depois de ter observado isso tudo, agora vamos lembrar o que não tem aqui, que a gente às vezes vê em muitos notebooks. Por exemplo, ele não tem unidade de leitura óptica, né? Não tem aquele leitor de Blu-ray ou de DVD, não tem nada, né? Vantagem é que ele fica mais leve, mais fino. Desvantagem é que se você tiver alguma mídia física aí, você não vai poder usar. Você vai ter que comprar separado ou usar em outro dispositivo. Outra coisa que a gente observa também é que ele não tem saída de cabo de rede, né? Aquela saída de cabo de rede padrão não tem. Então já vou puxar o gancho e dizer que a conexão à internet por ele é através do Wi-Fi. E ele tem o Wi-Fi AC, que é aquele que consegue se conectar naquelas redes 5G dos roteadores, 5.8 GHz, sabe? Aquelas que são mais rápidas e o alcance é um pouco menor, então ele já é capaz de se conectar. Então a vida com ele aqui na internet é só no Wi-Fi. Só para completar aqui, a bateria dele não é acessível, né? Olha aqui, eu não tenho encaixe. Se você quiser ter acesso à bateria dele, você tem que desmontar ele todinho. É uma bateria de 2 células só, não é uma bateria que vai durar muitas horas, né? Isso é muito relativo, depende do seu uso. Se você ficar lá assistindo um filminho no brilho baixo, né, em modo de economia de energia, ela vai durar um pouco mais. Mas se você usar freneticamente, é melhor ligar ele na tomada. Então, meus consumidores, está na hora de falar do hardware desse bichão aqui, né? Desse modelo em específico. Vou começar pelo processador. Esse Ryzen 3 3200U. É um processador da gama de entrada, é um processador dual core, ele tem só 2 núcleos físicos, né? Mas ele tem 4 threads, que são aquelas linhas de processamento. Ele tem um clock que varia de 2.6 a 3.6 mais ou menos GHz, que você consegue, ele vai dar essa variada, quando tiver mais demanda ele vai aumentar o clock. Esse processador, apesar de ser dual core, com esses 4 threads ele dá conta do recado, que por mais que fisicamente ele só consiga se dividir em 2 núcleos, virtualmente ele se divide em 4 para agilizar o processo e atender às suas demandas, consumidor. Mas vamos com calma, lembra que é um processador ali de entrada para tarefas básicas, ok? Sem abusar. Junto com este processador temos 8 GB de memória RAM, neste caso aqui. Como é que funciona? São 4 GB já soldados na placa-mãe, né? Que você não pode mudar, ele vem com 4 GB de qualquer jeito. E ele tem um slot para você colocar mais um pente de memória. No caso, esse veio com um pente de 4 GB, totalizando 8 GB. Se você quiser expandir essa quantidade de memória, é possível. Essa placa desse notebook suporta até 20 GB de memória RAM. Aí, no caso, você vai ter que comprar um pente de 16 GB para colocar e tirar esse de 4. Agora, cá para nós. Com essas configurações, essas especificações humildes, dificilmente você vai precisar de 20 GB de memória. 8 já está de bom tamanho. No máximo, talvez, trocar esse pente de 4 por um de 8 para ficar com 12, mas ainda assim, para essa proposta eu acho que não é necessário. Este Lenovo vem equipado com a placa gráfica integrada RX Vega 3 da AMD. É aquela que pega a memória emprestada da memória RAM para poder te ajudar na parte gráfica. Lembre-se que não é uma placa que foi feita para você jogar, né? Claro que se você quiser jogar aquele joguinho antigo, fazer alguma coisinha assim, você vai conseguir. Mas o ideal é que não seja usado para isso. Vou reforçar isso muito, né? Que é importante a gente saber que tipo de equipamento que a gente está comprando. Mas essa placa gráfica é bem legal, né? Ela já está mais atual, é uma placa que vai conseguir te ajudar nesse esquema aí de uma planilha que você está fazendo, um PowerPoint, sua área de trabalho carregar bonitinho, que a placa de vídeo ajuda nisso tudo aí, nessa parte de imagem. Então vai ser legal, bacana. Armazenamento. Aqui nós temos 256 GB de SSD. É aquele tipo de armazenamento que torna as coisas, ó, muito ágeis, né? Muito mais rápido do que aquele HD tradicional antigo. A desvantagem de ter um SSD nesse caso aqui é que são só 256 GB. Então já te adianto, você quando vai usar um notebook dessa espécie com esse tamanho, de duas uma, ou você tem que se controlar para não ultrapassar essa cota, né? Ou você tem que usufruir aí dos serviços de nuvem, né? Tem um Google Drive da vida aí, upar os seus arquivos. Se você já está acostumado a fazer isso, beleza, você não vai ter problema.
Para constar, este notebook vem com o sistema operacional Windows 10 Home 64 bits, né? Que é um Windows básico, mas não fica devendo em nada. Para o uso básico é o Home mesmo, não tem grilo não. Pode ir tranquilo. Vamos falar sobre o perfil de quem vai usar esse garotão aqui. Você vai elaborar aquelas planilhas ou um PowerPoint, alguma coisa similar, né? Aquelas tarefas escolares básicas, vai escrever alguma coisa no Word ali, vai fazer uma pesquisa no Google tranquilão, tem que assistir alguma coisa. Para você que viaja muito, quer assistir um filminho, uma série, tá lá num hotel, não gosta, não quer usar, ou tá num lugar que não tem televisão, e você ainda não se rendeu a um tablet, você não se rendeu ao seu smartphone, né? É claro que tem, você vai assistir uma videoaula, é claro que é muito mais confortável assistir aqui, porque fica mais prático, tem um teclado que te traz muito conforto, então é para essa galera que esse notebook vai servir. Agora vamos a uma ressalva importante, tá? Como existem uma grande variação de versões que a gente falou, agora vamos falar sobre desempenho, tá? Porque existe sim você que gosta de se aventurar numa variedade muito grande de aplicativos, gosta de executar algumas coisas mais pesadas, aí talvez seja interessante escolher uma opção com um processador melhor, um processador acima. Temos alguns modelos do i5, i7, tem a versão do Ryzen 3500U que eu gosto muito e que dá um banho nessa aqui. Então se você quer um pouco mais de desempenho, te aconselho aí para esses processadores. A quantidade de memória, você pode focar no 8. Você vai achar algumas versões com 12 também, mas a de 8 está de bom tamanho, mesmo subindo o degrau de processador. Sobre o armazenamento interno, que é outra variação interessante que a gente encontra, vale a pena sim pensar, porque se você é daqueles que não tem serviço de nuvem de armazenamento nenhum online, não sabe nem fazer upload, não sabe nem como é que faz os negócios, de repente às vezes é melhor você optar por uma versão que venha com HD, né, que geralmente vem com 1 TB de HD. Sim, ele vai ser mais lento. A taxa de transferência de arquivos do SSD é muito mais rápida do que a do HD. Porém, né, existe esse negócio aí de ter mais ou menos espaço para guardar as coisas. Então fica a seu critério, consumidor. Você já é inscrito no canal Tecnologia Incrível? Se inscreve lá, vai lá, clica lá no sininho, dá um joinha, sacou? Ajuda a gente. Então, não se esqueça de conferir os links das várias sugestões de notebook que nós vamos preparar para você. Vai ficar aqui na descrição para você comprar com segurança. Se você tem alguma coisa para dizer, tem alguma dúvida, quer comentar aqui, ó, pode escrever à vontade. A gente está pronto para interagir com vocês. Esse foi mais um vídeo do canal Tecnologia Incrível. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Até a próxima! Bem-vindo ao luxo incrível. Esta tela de aço escovado. O luxo.